Você já parou para se perguntar por que alguns homens constroem impérios enquanto outros ficam travados na mediocridade a vida inteira? Não é sorte, não é QI, não é família rica, é energia. Existe uma força dentro de você agora mesmo, uma força que a maioria dos homens desperdiça todos os dias sem perceber e que nas mãos certas se transforma em dinheiro, poder, criatividade e influência. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e poderosos do mundo. Ele entrevistou Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, e no capítulo mais censurado, mais ignorado, mais mal compreendido do seu livro Quem Pensa Enriquece, ele revelou um segredo que a maioria das pessoas lê, balança a cabeça e ignora completamente. Ele chamou de transmutação sexual. Eu sei o que você está pensando. Que papo esotérico é esse? Fica comigo, porque o que eu vou te mostrar hoje não é misticismo. É biologia, é neurociência, é o padrão comportamental dos homens mais bem-sucedidos da história e dos que estão dominando o mercado agora. Se você é o tipo de pessoa que quer entender de verdade por que alguns chegam lá e outros não, esse vídeo foi feito para você. Bora começar. Napoleon Hill não era um louco, era um jornalista meticuloso que passou décadas catalogando os hábitos, os pensamentos e os padrões dos homens mais ricos que o mundo já viu. E no capítulo 11 de Quem Pensa Enriquece, ele faz uma afirmação que na época era quase um tabu. O desejo sexual é o mais poderoso dos estímulos humanos. É a força criativa mais intensa que existe. Mas aqui está o problema. Hill escreveu isso em 1937. A linguagem era truncada, o contexto era outro, e aí a maioria das pessoas, mesmo as que leram o livro, não entendeu o que ele quis dizer de verdade. Transmutação não é abstinência forçada, não é religião, não é você se torturando. Transmutação é redirecionamento, é pegar a energia mais densa, mais primitiva, mais combustível do seu corpo e transformá-la em combustível para os seus objetivos. Pensa assim, todo mundo tem gasolina no tanque. A diferença é que o homem mediano fica queimando essa gasolina em entretenimento, em distração, em descarga rápida. O homem de alto desempenho aprende a direcionar esse combustível para onde importa. E o resultado disso, você vai ver nos próximos minutos. Vamos falar de biologia antes de falar de filosofia, porque isso é importante. Quando o desejo sexual é ativado no seu cérebro, o que acontece não é apenas uma reação genital. O que acontece é uma cascata hormonal massiva. Testosterona sobe, dopamina dispara, noradrenalina aumenta. O seu sistema nervoso entra num estado de alta excitação, de foco, de ambição, de busca. Esse estado específico, é o mesmo estado em que grandes decisões são tomadas. É o mesmo estado em que artistas criam suas melhores obras, em que atletas batem recordes, em que empreendedores encontram soluções que ninguém mais enxergou. A questão não é ter ou não ter desejo sexual. A questão é, o que você faz com esse estado? A grande maioria dos homens aprende, desde cedo, a descarregar esse estado o mais rápido possível. Pornografia, masturbação compulsiva, relacionamentos baseados em descarga, não em conexão. E cada vez que essa descarga acontece, a janela de alto desempenho se fecha, a energia cai, a motivação esvazia. Não é coincidência que depois de uma descarga sexual compulsiva, você sente preguiça, letargia, falta de ambição. Isso tem um nome científico, é a fase refratária, e ela derruba seus níveis de dopamina e testosterona de forma mensurável. Agora imagina o oposto. Imagina que você aprende a viver dentro desse estado de alta energia por períodos prolongados, não suprimindo o desejo, mas canalizando ele, redirecionando. Os artistas renascentistas faziam isso.
Michelangelo era famoso por sua abstinência prolongada e sua produtividade sobre-humana. Tesla passou décadas sem relacionamentos, dizendo que seu celibato era diretamente responsável por sua capacidade criativa. Muhammad Ali evitava sexo antes das lutas. Ele dizia que era sua arma secreta. Esses não eram lunáticos. Eram homens que entendiam algo que poucos entendem. A energia sexual não consumada se transforma em outras coisas. Ela se transforma em foco, em ambição, em criatividade, em uma espécie de fome que te faz acordar cedo, trabalhar mais, pensar mais rápido e agir com mais decisão. E o mais importante, isso é replicável, não é dom, é prática. Agora, como isso se aplica ao homem moderno? Ao empreendedor de hoje? Ao cara que trabalha, que tem família, que vive no mundo real? A resposta não é monaquismo medieval. Não é você virar um monge. É sobre consciência e direcionamento intencional. O primeiro passo é entender o que está drenando sua energia sem que você perceba. Pornografia, especialmente, é um dos maiores ladrões de potencial masculino do século XXI. Não porque sexo é errado, mas porque a pornografia treina seu cérebro para buscar descarga sem conquista, sem esforço, sem tensão produtiva. E o cérebro que aprende a fugir da tensão é o cérebro que não constrói nada. Vamos falar dos bilionários. E por que bilionários? Porque, entenda, não é só sobre dinheiro. Estamos afunilando o topo da pirâmide. Vamos falar dos homens que Hill estudou e dos que vieram depois. Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo no início do século XX, era obcecado com trabalho. Ele dormia pouco, comia pouco, pensava em estratégia constantemente. Ele canalizava todo o seu ser, sexual, emocional, físico, para a construção do seu império. Henry Ford era conhecido por sua intensidade quase assustadora. Colaboradores diziam que ele tinha uma presença que enchia a sala, uma energia que parecia vir de dentro, inesgotável. Steve Jobs meditava, fazia dietas extremas, acordava às 4 da manhã e trabalhava com uma intensidade que poucos conseguiam acompanhar. Ele não só criou produtos, ele criou uma religião em torno da Apple. E isso não vem de um homem com energia drenada. Elon Musk dormiu no chão das fábricas quando necessário. Ele trabalha 16, 18 horas por dia. Tem um drive que desafia qualquer lógica comum. Você pode gostar ou não dele, mas não dá para negar. Existe uma chama queimando dentro desse homem que a maioria nunca vai sentir. O que esses homens têm em comum? Uma quantidade absurda de energia que eles direcionam para seus objetivos com uma intensidade que parece quase irracional. Hill chamava isso de obsessão ardente, e ele foi muito claro. Essa obsessão não nasce do nada. Ela nasce de um desejo que foi transmutado, transformado de energia sexual bruta em combustível para a conquista. Agora, o que a ciência moderna tem a dizer sobre isso? E pesquisas sobre NoFap, o movimento de homens que param de se masturbar compulsivamente, mostram resultados consistentes. Aumento de testosterona em torno de 145% após 7 dias de abstinência, segundo um estudo publicado em um jornal chinês. Eles têm maior motivação, mais clareza mental, mais disposição para agir. Não é placebo, é fisiologia. Outros estudos mostram que homens com maiores níveis de testosterona têm maior tolerância ao risco, maior ambição, maior capacidade de liderança e de tomada de decisão sob pressão. A transmutação sexual, na linguagem moderna, é basicamente isso: parar de drenar testosterona e dopamina em comportamentos de descarga fácil e redirecionar para comportamentos de alta performance. Mas atenção, e isso é crucial, transmutação não é só sobre o que você para de fazer. É sobre o que você começa a fazer com essa energia. É aqui que entra o segundo elemento que Hill
identificou nos homens de sucesso. Eles não apenas preservavam a energia, eles tinham um objeto de desejo que os consumia. Hill chamava de objetivo principal definido, um objetivo tão grande, tão visceral, tão real para eles, que essa energia transmutada encontrava um canal imediato. Não é suficiente parar de desperdiçar energia. Você precisa ter um destino para ela. Sem direção, a energia represada vira ansiedade, agressividade mal direcionada, frustração. Com direção, com um objetivo claro que ativa o mesmo sistema de desejo do cérebro, ela vira força propulsora. É por isso que Hill dizia que a obsessão ardente, o burning desire, era o primeiro passo para qualquer conquista. Não um desejo morno, mas uma chama que não apaga. Então, como você coloca isso em prática? Como um homem comum, vivendo no mundo de hoje, aplica a transmutação sexual de forma real e intencional? Vou te dar um framework em 3 camadas. Camada 1. Auditoria de drenagem. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar onde sua energia está sendo drenada. Isso inclui pornografia, masturbação compulsiva, redes sociais com conteúdo de alta estimulação, relacionamentos que só te consomem sem te elevar, empregos ruins e qualquer hábito de descarga rápida que você usa para fugir do desconforto. Não estou dizendo para você virar um santo. Trocar de emprego hoje, estou dizendo para você ter consciência. Você precisa saber o que está custando antes de poder redirecionar. Faça uma semana de experimento. Uma semana. Elimine pornografia. Elimine masturbação compulsiva. Mude o foco no trabalho. Observe o que acontece com o seu nível de energia, sua disposição, sua clareza mental. Os resultados vão falar por si mesmos. Camada 2. Âncora de propósito. Lembra que eu falei que sem direção a energia vira ansiedade? É aqui que entra o propósito. Você precisa de um objetivo que ative o mesmo sistema de desejo no seu cérebro. Um objetivo que te tire da cama antes do alarme, que te faça ficar acordado pensando em soluções, que te cause aquela fome que Hill descreveu. Esse objetivo precisa ser escrito, precisa ser específico, precisa ser carregado de emoção. Não um simples, quero ganhar mais dinheiro. Precisa ser, eu vou construir uma empresa de R$1 milhão até dezembro e vou dar à minha família uma vida que eu nunca tive. Sente a diferença? Um ativa o intelecto, o outro ativa o sistema límbico, o mesmo sistema que governa o desejo. E camada 3, canal de descarga produtiva. Toda energia precisa de um canal. Você não vai simplesmente acumular energia indefinidamente, você vai direcioná-la. Exercício físico intenso é um dos canais mais poderosos. Não uma caminhada leve, levantamento de peso, corrida intensa, treino que te desafia de verdade. Isso não drena a energia transmutada. Na verdade, aumenta a testosterona e amplifica o estado de alto desempenho. Trabalho profundo, aquele tipo de trabalho sem distração, sem celular, sem interrupção, é outro canal. É onde a criatividade transmutada encontra expressão. E criação. Construir algo. Escrever, planejar, executar. O homem que canaliza energia sexual em criação experimenta uma produtividade que não tem explicação racional para quem nunca viveu isso. Hill escreveu que todos os grandes gênios da história foram homens de alta sexualidade que aprenderam a arte da transmutação. Não porque o sexo é errado, mas porque a energia por trás do desejo sexual é a mesma energia por trás de toda grande conquista humana. Você não vai encontrar isso no currículo escolar, não vai ver isso nas redes sociais como regra, mas os homens que chegaram lá, os que construíram, os que criaram, os que dominaram seus mercados, eles sabem. Agora você também sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? A diferença entre o homem mediano e o homem extraordinário não é talento.
é a quantidade de energia que ele está disposto a direcionar para aquilo que importa, todo dia, sem exceção. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que alguma coisa se conectou enquanto assistia ao vídeo, então você precisa estar na Oficina do Poder. Aqui não é canal de motivação barata, não é papo de guru. É conhecimento real, aplicado, para homens que querem construir algo de verdade na vida. Se inscreve agora, ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar cada conceito que você viu hoje: mentalidade, disciplina, energia, poder pessoal, Oficina do Poder. Porque homem que pensa, age, e homem que age, chega lá. Deixe sua coroa nos comentários como marca pessoal do compromisso de ser melhor a cada dia. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Fica firme e até o próximo.